tanta gente amada, a professora Cláudia Molinaro, a professora Jaque Alian, meus amigos queridos, alunos, irmãos, parceiros. Tô vendo a galera aí do Coaching Exame de Ordem, Daphne, Filipão, Tami, Léo, Lore, Paulinha, Claudinho. Quanta gente querida. Muito obrigado pelo amor e pelo carinho de vocês. Verinha passou na segunda fase constitucional comigo. Vera Guedes, querida demais, lá do Pará, de Ananindeua. Muito obrigado a todos vocês pelo amor, pelo carinho. Bruninha, querida, obrigado por participarem da minha vida. Obrigado por me proporcionarem a chance de ter a amizade de vocês. Obrigado por seguirem os meus estudos, os meus ensinamentos, por seguirem o Portal F3. É um prazer receber vocês aqui. Vamos fazer uma revisão até a hora do almoço maravilhosa. São 11h35 aqui no Rio de Janeiro. 10h35 em alguns locais do Brasil que estão sem horário de verão. Eu quero dizer a vocês que eu fico muito honrado, viu? De receber vocês aqui no meu canal, de receber vocês na minha vida. Que o bom Deus derrame do alto de sua maravilhosa bondade todas as maiores bênçãos sobre a vida de vocês. Tá? Camilinha de São Luís, Emily Tucuruí, Fê, querida Fê, saudade de ti, Gezinha, galera do bem, Ritinha, querida, segunda fase tributária é tudo nosso. Bom, a música parou, agora a gente tem que parar as mensagens, dar um beijo pro advogado constitucionalista, Dr. Valdir Mota, fez segunda fase comigo em constitucional, cara, galera em peso aí do Esquadrão e do Pelotão, né? Muito obrigado pelo amor que vocês têm comigo, com a minha família, com o meu trabalho, com as minhas aulas. Deixa eu avisar uma coisa para vocês. Hoje, de tarde, a partir de 14 horas, a gente vai ter Periscope de administrativo com Cláudia Molinaro, 1 hora de revisão de ADM, lá no Amo Direito. Não aqui, desculpe, aqui no meu canal. 15 horas, a gente tem Ju Monteiro e Beli Gravatar. Ju Monteiro e Beli Gravatar fazendo uma puta revisão de trabalho e processo, né? Então, de tarde hoje a gente tem ADM, trabalho, processo. Quando Ju e Beli terminarem, eu vou entrar com a revisão também. Depois tem aula ao vivo de ética com Rafa Barreto, de noite, 18 às 21 horas. E eu entro de noite para puxar com vocês uma revisão de tributário lá pelo Amo Direito. Então hoje o nosso dia é para a gente arrebentar estudando, botando a mão nessa taça, nesse troféu da aprovação. Tudo bem? Obrigado pelo carinho de todos. Priscilinha 007, a galera que está sempre aqui comigo, né? Pessoal da segunda fase tributária e constitucional, eu vou dar o 10 a vocês. E a galera da segunda fase ADM, Cláudia Molinaro, vai dar o 10 a vocês. Ela está aqui na live, podem confiar. Meu irmão Antônio Carlos, um grande abraço, né? Fique com Deus aí em Brasília. Posso começar com vocês a revisão? Eu quero, a galera do Esquadrão STF, Dudinha passou na segunda fase constitucional, Duda linda. Beijo, Agnaldo aí representando a galera do Coaching Exame de Ordem. Né? Ó a galera da segunda fase do Esquadrão. Alô, Esquadrão. É constitucional, tropa do portal vai passar geral. É constitucional, tropa do portal vai passar geral. Cara, vocês que escolheram o tributário constitucional, eu vou ter a honra de treinar vocês 7 semanas. Vocês vão ter o melhor PB possível durante 50 dias seguidos. Todo dia vocês vão ter aula comigo. Tributário constitucional, todo dia. E a galera que está em trabalho, cola com Ju e Beli lá no portal, que elas são foda. Galera de penal, Claudinha Serpa, Bia, as meninas quebram tudo. Galera de ADM, Claudinha Molinaro, arrebenta a boca do balão. O portal não vai deixar vocês na mão, pelo contrário, a gente vai treinar vocês para vocês passarem com 10. Beleza? Então, 10 em ADM com Cláudia Molinaro, 10 em penal com Claudinha Serpa e Bia Abraão, 10 em trabalho com Ju e Beli Gravatar, 10 em tributário com PB, 10 em constitucional com PB e RB. Vamos nessa? Vamos começar a revisão? Bom, o que é que eu quero pedir a vocês agora, tá? Que daqui a pouco eu tenho que almoçar com meus filhos, hoje é meu aniversário, os moleques estão me esperando pra almoçar, né? Eu nunca consigo almoçar com eles. Deixa eu botar o telefone aqui no silêncio. Pera aí. Eu tenho muito assunto bacana pra gente conversar hoje. Vamos lá. Então... Agora a gente vai. Eu vou pedir a vocês pra gente parar as mensagens a partir de agora, tá certo? Vou pedir aquela ajuda a vocês. Pera aí, deixa eu botar aqui um suportezinho, que tá muito alto. Mais um. Acho que agora vai. Então eu vou pedir a galera pra gente ficar... Caramba, cara, meu telefone tá caindo aqui, meu suporte não tá muito bom. Pera aí, mais uma vez, vamos tentar de novo.
Só um segundo, moçada. Vou pedir pra gente, ó, segurar essas mensagens para começar a revisão super top agora. Eu tenho muito assunto e pra gente ir pra segunda fase tem que passar na primeira, né? A gente tem que passar na primeira. Então, para passar na primeira, a gente precisa, né, moçada? Gabaritar 40 pontos. A gente vai conseguir. Hoje é um dia para a gente fechar mais de 40 pontos, tá certo? Então, se vocês puderem, eu vou começar a revisão de constitucional agora. Só assunto top. Convidem todos os seguidores e eu vou pedir para vocês pararem as mensagens, tá certo? Eu agradeço o amor e o carinho de vocês. Milinha, que está lá na Bahia. Gabi, lá de São Paulo. Denise, lá de Maceió. Te amo, que saudade. Tá? Então, todos vocês que moram no meu coração. Carolzinha, Rec aqui do Rio. Daphne, Veras, lá em Salvador. Pedi para todo mundo parar as mensagens. Kate, de Brasília. Só convidando os seguidores. Clebson, Clebinho, lá de Salvador. Só convidando os seguidores. Tá certo? Porque já está começando a travar. E vamos arrebentar aqui. Direito constitucional. Vamos começar a falar sobre direitos fundamentais, tá certo? Então, eu preciso que vocês agora não mais escrevam nada na tela. A revisão vai começar agora. É uma revisão maravilhosa. Tudo que eu vou falar aqui é altamente cotado para cair na prova de domingo. Então, eu preciso agora da ajuda de vocês para que a partir de agora ninguém escreva mais nada, somente prestando atenção, nada de digitar, botar mensagem, só convidando os amigos para a gente fazer a melhor revisão do mundo, tá? A gente está fechando um ciclo. A galera que veio comigo na primeira fase aí está acabando. Tá acabando, né? Tá acabando. Domingo é a prova. Mais uma turma do coach, exame de ordem, 13ª turma, que chega ao final, né? Hoje é o nosso último dia oficial. Não é isso? Então, deixa eu tirar aqui o som. Bom, o tema agora é direitos fundamentais, nessa live de hoje. Direitos fundamentais. Vamos lá. Todo mundo prestando atenção. Algumas questões podem cair ligadas ao artigo 5º da Constituição, que cuida da primeira das 5 famílias de direitos fundamentais. A gente sabe que os direitos fundamentais na Constituição são divididos em 5 famílias. Eu falei sobre isso na live de madrugada. Direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos dos partidos políticos. Vamos começar com algumas dicas dos direitos individuais e coletivos, ok? Direitos individuais e coletivos. Moçada, eu queria chamar a atenção de vocês para a previsão do direito de associação. O direito de as pessoas se associarem, constituindo uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação, uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação, e se associando, buscarem, sem fins lucrativos, alcançar resultados de interesse comum para todos aqueles associados. O direito de associação é um direito constitucionalmente assegurado a todo ser humano. Todas as pessoas podem se associar. E vejam, é vedado, todavia, que se use essa prerrogativa de associação de pessoas para fazer dessa associação um instrumento que tenha por escopo a atividade de caráter paramilitar. Não pode, os particulares não podem querer desenvolver atividade paramilitar. Então registre aí na sua memória auditiva, se cair domingo ao ler, você vai dizer que é inconstitucional, não é assegurado pela Constituição, direito de associação para fins de caráter paramilitar. Então, direito de associação é uma garantia, mas não se for utilizada para fins de caráter paramilitar. Vocês vão encontrar isso lá no artigo 5º, inciso 17 da Constituição. Então, lembre na hora da prova, deixa eu só ajeitar mais uma vez aqui o suporte, peraí. Só um segundo que tá ruim o meu suporte aqui, moçada. Vou só ajeitar aqui. Lembre na hora da prova que é assegurado a todos o direito de associação, vedado, todavia, se esse direito estivesse exercendo para fins de caráter paramilitar. Lembre que o direito de associação, que é uma das mais genuínas garantias constitucionais que nós temos, é um direito que independe de autorização do poder público. Eu não preciso pedir primeiro uma autorização ao poder público para que eu possa me associar com outras pessoas, constituindo a pessoa jurídica de direito privado, de caráter associativo, para buscar o fim comum que nos move. O direito de associação independe de autorização, sendo vedada a interferência que o Estado tente promover no funcionamento. Como regra, o Estado não deve interferir no funcionamento. O volume? Tá bom o volume. Meu volume tá bom. Tá? Então você sai e entra de novo, tá certo? O volume tá bom. Vamos lá, mandar um beijo pra minha mãe, que eu vi que minha mãe entrou na live aí. Mãe, há 39 anos atrás, você e meu pai me trouxeram ao mundo. E de público aqui, perante todos os meus alunos, eu quero dizer a você que tudo o que eu tenho, tudo o que eu venho conquistando, começou graças a vocês. Obrigado pela educação, pelos valores.
Obrigado por tudo. Cristina Gravatá é minha mãe. Mas acima de tudo, obrigado por ter me feito acreditar que valia a pena estudar. Você não tem noção do quanto que eu agradeço todos os dias a Deus por você e meu pai terem passado para mim e para Rafa esse valor. O estudo mudou minha vida. O estudo me permite ter tudo o que eu tenho. E eu agradeço todos os dias por ter tido um pai e uma mãe que me ensinaram a importância do nobre valor do estudo. Mais do que tudo, o amor de mãe e filho é algo que não se questiona, não se dimensiona. Eu quero te agradecer em especial por ter me feito acreditar que valeria a pena estudar e vencer na vida através dos estudos. Para todo mundo que vence na vida através dos estudos, o caminho é longo, é duro, é desesperador muitas vezes. Mas foi sempre ouvindo as suas palavras, desde quando a gente era criança, que eu continuei nos momentos de aflição e dificuldade. Então, quando o desespero batia, a solidão tomava conta, a incerteza quanto ao futuro explodia na minha mente, eu lembrava de você e de meu pai dizendo: não desista nunca de vencer através dos estudos, os estudos mudam vidas. E hoje, ver você, né? Minha mãe é de 1948, gente. Minha mãe está caminhando para completar 70 anos, meu pai já caminha para os 80, e até hoje meus pais estudam bastante, minha mãe dá aula, meu pai dá aula. É o exemplo que se renovou a cada dia. E hoje, caminhando para os 40 anos de vida, ano que vem já são 40 anos, eu posso dizer a você, perante todos os meus amigos e alunos aqui, que se eu escolhesse uma coisa para agradecer a você, se fosse para escolher só por uma dentre os 1000 motivos que eu tenho para lhe agradecer, eu queria agradecer por ter sempre sido rigorosa com os nossos estudos, sempre ter sido exigente de a gente tirar notas boas, nunca ter relaxado nesse aspecto da educação que você e meu pai passaram pra gente. Obrigado mesmo. E hoje o que eu estou podendo viver, dar aos seus netos, meus filhos, é fruto dessa decisão de nunca ter desistido de estudar. Obrigado, viu, mãe? Te amo de paixão, muita saudade. Espero que no final do ano a gente consiga se ver. Eu não sei quando a gente vai se encontrar. Você está em Salvador. Vai ser bem corrido para mim esse fim de ano, eu viajo, não sei se você vai poder viajar com a gente nas férias, mas espero te ver o mais breve possível, tá? Dê um beijo no meu pai aí, já respondi minha avó lá no grupo da família, respondi a todos lá no grupo da família da gente, aí de Salvador, um beijo grande. Te amo, obrigado por tudo. Eu vou continuar, você é professora, você sabe como é. Muita gente não sabe, minha mãe já foi examinadora de vários concursos, questões na área de saúde, concurso na área de saúde, já fez questões para muitas bancas de concurso, né, mãe? Ela sabe o que é ser examinadora, sabe o que é concurso, vive essa praia, dá aula aí há mais de 20 anos, né? Bebê é um pouquinho filho de peixe, né? Meu pai e minha mãe são professores. Então, te amo, Cristina Gravatá. Vamos lá, vamos embora. Então, o direito de associação, tá, garante a qualquer pessoa a liberdade de se associar com outras pessoas para que constituam uma pessoa jurídica de direito privado, que a gente chama de associação, e constituindo essa associação possam idealizar um fim lícito, né? Um fim lícito que não seja colidente com as normas do ordenamento jurídico, e então empreender esforços comuns sem fins lucrativos para, nessa associação formada, multiplicarem eficiência. Então, na prova, é livre todo cidadão, toda pessoa para se associar. O direito de associação é uma garantia constitucional, deve ser para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. O direito de associação independe de autorização do poder público, não é necessário autorizar, e é vedado que o poder público interfira na continuidade do funcionamento da atividade associativa. Tudo bem? Lembremos-nos que o STF reconhece a possibilidade de se formarem associações de associações. Inclusive, guarde isso, as associações de associações, quando tem um caráter nacional, podem ajuizar ações de controle de constitucionalidade. Uma associação formada por associações, ou seja, eu tenho uma associação no Rio de Janeiro, uma associação na Bahia, uma associação no Mato Grosso, uma associação no Amazonas, uma associação no Amapá, uma associação no Distrito Federal, várias associações se associam. Eu formo uma associação em que os associados são associações. Primeiro, pessoas jurídicas podem se associar? Podem. Eu posso ter uma associação que é uma pessoa jurídica formada por associados de pessoas jurídicas. Na prova isso é verdadeiro. É a chamada associação de associações, ou superassociação, como alguns chamam. Essa associação de associações, em que os associados são associações, se ela tiver caráter nacional, e o caráter nacional se alcança quando ela está em pelo menos 1/3 das unidades da federação, 9 estados ou 8 estados e o Distrito Federal, elas podem ajuizar ADI, ADO,
ADC e ADPF. Lembre que as associações de associações podem ajuizar ADI, ADO, ADC e ADPF, ok? Importante você lembrar que nenhuma pessoa pode ser obrigada a se associar ou a continuar numa associação. Então, qualquer associação que se constitui no contrato diga que não se pode retirar, que é vedada a cláusula de exclusão, que durante 10 anos ninguém pode sair, essa cláusula é nula. Se cai na prova, é lícito o direito de se associar e de se desassociar. Ninguém pode ser compelido a permanecer associado, assim como ninguém é obrigado a se associar. Ninguém pode me obrigar a ser associado de uma determinada associação, ainda que todos os meus pares se associem, e ninguém pode me obrigar a me manter numa associação que eu voluntariamente quis entrar. Então eu sou livre para entrar, livre para continuar e livre para sair. Essa garantia, se eu não estiver equivocado, vai estar no inciso 20, 19 ou 20, no 20, vai estar no 20 lá do artigo 5º da Constituição. O inciso 19 é o mais importante de todos. Tá? As associações, em regra, não podem ser dissolvidas compulsoriamente. Ninguém salva os próprios associados, conforme as regras estatuídas nos atos constitutivos, ninguém salva os próprios associados pode dissolver voluntariamente, extrajudicialmente, uma associação. Então, associações não se dissolvem extrajudicialmente, salvo pela vontade dos próprios associados. Né? Então, nenhum órgão público da administração, nenhuma empresa pode impor a dissolução de uma associação. Associações, salvo pela vontade dos associados, só podem ser dissolvidas compulsoriamente ou terem suas atividades paradas, interrompidas, suspensas por decisão judicial. Só o judiciário pode suspender a atividade de uma associação ou dissolvê-la compulsoriamente. E para dissolver, só após a decisão transitar em julgado. Então lembre-se, cair na prova, que se cair na prova que José, Maria, Joaquim, com outras pessoas constituem uma associação, o Poder Executivo não pode dissolver essa associação. Nenhum órgão da administração direta pode impor compulsoriamente a suspensão ou a dissolução dessa associação. Para se suspender temporariamente a atividade da associação, tem que ter decisão judicial. E para extinguir também, sendo que para extinguir, pegue aí, tem que ter decisão judicial transitada em julgado. Só se pode extinguir compulsoriamente por ordem judicial uma associação se a decisão tiver transitado em julgado, tudo bem? Bom, para a gente finalizar, lembre que entidades associativas, quando estão realmente, né, atuando de maneira regular, se estiverem, as entidades associativas, quando estiverem autorizadas pelos seus associados, têm legitimidade para atuar em juízo, defendendo os interesses desses seus filiados, assim como em relações extrajudiciais. Então, se no contrato social, no ato constitutivo da associação, os associados expressamente derem o poder de representação, a associação passa como uma substituta processual, muitas vezes no processo, ela passa a ter legitimidade para ajuizar ações, para postular em ações na defesa dos interesses dos associados. Assim como em relações extrajudiciais, em conflitos de interesses extrajudiciais, as associações, se expressamente autorizadas pelos associados, também poderão defender os interesses dos seus associados. Tudo bem? Então, essas previsões que eu estou falando para vocês estão na Constituição, no artigo 5º, nos incisos 17 até o 21. São 5 incisos super importantes. Sim, foi questão do simulado light que a gente montou. Perfeito. Eu estou apostando nessa questão para a prova. Então, artigo 5º, inciso 17 a 21, foi o primeiro tema dessa revisão de direitos fundamentais de hoje. É garantido a toda pessoa o direito de se associar. O direito de associação é uma garantia constitucional, desde que seja para fins lícitos e vedada a de caráter paramilitar. Lembre que o Supremo já pacificou que pessoas jurídicas também podem se associar. Então, o associado da associação pode ser uma pessoa jurídica. Inclusive, eu posso ter uma associação formada exclusivamente por pessoas jurídicas. E as associações de caráter nacional, lembremos-nos, as que estão em pelo menos 1/3 das 27 bases da federação, 9 dos 26 estados IDF, 9 dos 27, podem ajuizar a ADI, ADO, ADC e a DPF. Lembremos ainda que se a gente estiver falando de uma associação legalmente constituída e funcionando há pelo menos um ano, pode impetrar mandado de segurança coletivo, lá pelo artigo 5º, inciso 70. Então, associações legalmente constituídas e regularmente atuantes há pelo menos um ano, podem impetrar mandado de segurança coletivo. Então, lembre que ninguém é obrigado a se associar, ninguém é obrigado a continuar caso tenha se associado, e ninguém é obrigado a sair. É livre o direito de entrar, ficar e sair. Ninguém pode ser obrigado. Lembre que para criar associação independe de autorização do Estado e o Estado não deve interferir na continuidade do funcionamento de uma associação. Lembre que para suspender a atividade de associação só por decisão judicial e para extinguir compulsoriamente só por decisão judicial transitada em julgado. Tudo bem? Bom, no gancho, né, do direito de associação, vamos falar um pouquinho rápido sobre o direito de propriedade? Toma cuidado, que existe uma regra geral,
prevista no artigo 5º, inciso 22 e no artigo 170. Artigo 5º, inciso 22 e artigo 170, que diz que a todo cidadão é assegurado o direito de propriedade. Desde que você adquira a propriedade pela maneira correta, você se torna titular da coisa, e o direito de propriedade é uma garantia que a Constituição lhe dá em relação àquele objeto sobre o qual recaiu esse direito, do que você se apropriou. E o direito de propriedade faculta ao seu dono uma série de prerrogativas que a gente sabe quando a gente estuda lá no direito civil o direito das coisas, o Instituto da Propriedade. Aquele que tem propriedade tem o direito de gozar, reaver, usar e dispor. Lembra, a propriedade tem um grude, gozar, reaver, usar e dispor. Quem tem propriedade de algo, eu sou o proprietário desse aparelho de telefonia móvel. Eu posso gozar, reaver, de quem detém devidamente, usar e dispor, alienando, me desfazendo. Então, o direito de propriedade faculta ao titular 4 prerrogativas, 4 atributos: gozo, reaver, uso e disponibilidade. Gozar, reaver, usar e dispor. Quem tem propriedade tem um grude. O direito de propriedade é uma garantia oferecida pela Constituição no artigo 5º, inciso 22. Agora, lembre, não é um direito absoluto, como as pessoas pensam. De um lado ele é absoluto, calma, mas por outro não. Quando a gente diz que o direito de propriedade é um direito absoluto e não relativo, tem um significado. Mas é preciso ter muita calma interpretando a questão na prova, porque a mesma palavra é utilizada com 2 concepções. Quando eu digo que o direito de propriedade é um direito absoluto, sob a ótica civil, direito civil, eu quero dizer que ele é oponível erga omnes a todas as pessoas. O direito de propriedade como direito absoluto não é um direito que, como se fosse num contrato, só se opõe a uma pessoa certa. Os direitos que se opõem a pessoas certas são direitos relativos. Eles têm uma eficácia relativa a certas pessoas, né? Então, se num contrato eu contratei com você, que você me paga R$1.000, eu lhe entrego o meu relógio na compra e venda entre nós dois, o meu direito de exigir o preço de R$1.000 é oponível exclusivamente a você, e o seu direito de exigir o relógio é oponível exclusivamente a mim. São direitos de eficácia relativa, intersubjetiva, peculiar às relações obrigacionais. Nas relações sobre coisas, direitos sobre coisas, a gente costuma dizer que são direitos absolutos. Direitos absolutos no que tange a que ele se opõe a todo o universo de pessoas da sociedade. O meu direito de propriedade desse relógio impõe a todas as pessoas do mundo que se abstenham de tentar subtrair o meu relógio, quebrar, danificar o meu relógio, usar sem a minha permissão o meu relógio, etc. Detém devidamente, eu posso reaver. Então, nesse aspecto, o direito de propriedade é um direito absoluto. A absolutez consiste numa oponibilidade erga omnes, ergue-se a todos os homens, erga omnes a toda a sociedade. Sob essa ótica, a gente diz que o direito de propriedade é um direito absoluto porque se opõe a todas as pessoas, gerando um dever de abstenção, uma eficácia negativa universal para todas as demais pessoas da sociedade. Ninguém pode perturbar a minha propriedade. Agora, como um direito que ele é relativizável no que tange a sua titularidade. Ninguém pode achar porque adquiriu uma propriedade pode usar a coisa de qualquer maneira. O meu direito de me manter proprietário é relativo e o Estado pode tomar minha propriedade. O direito de propriedade depende de que se cumpra um dever que está previsto no artigo 5º, inciso 23 da função social. A Constituição diz que a propriedade atenderá à função social. Aquele que utilizar a propriedade sem atender à função social está violando a norma imperativa do artigo 5º, 33 da Constituição. 23. A Constituição não diz que a propriedade seria bacana se ela atendesse à função social. O proprietário deve refletir se ele consegue dar a função social. Não. A propriedade atenderá à função social. É uma norma de caráter imperativo, cogente. E aquele que não dá função social à sua propriedade está se desnudando da proteção. Está se despindo da proteção. E por não dar função social à sua propriedade, ele pode se submeter à desapropriação. Então a gente tem a desapropriação-sanção, que é prevista para sancionar pessoas que usam a propriedade de maneira inadequada. Então, aquele particular que usa uma propriedade imobiliária, por exemplo, na área urbana, violando a função social da propriedade urbana, ele pode, obedecido certos requisitos e linhas de procedimento, ser desapropriado daquilo que se apropriou, sofrer a desapropriação sancionatória urbanística, aquela que está lá prevista no artigo 182 da Constituição. O proprietário que tem um imóvel em área urbana e não dá função social, ele pode se submeter a uma série de sanções urbanísticas previstas no artigo 182 e reguladas no Estatuto da Cidade. Então, se eu tenho um imóvel aqui na área urbana, a URB é uma zona de convivência em que se infraestrutura essa zona para que todo mundo tenha uma vida em paz, pacífica, dando eficiência às funções sociais de uma cidade. Eu não posso destoar de todo mundo, achar que eu sou o centro do mundo e usar minha propriedade como eu quero, prejudicando todas as demais pessoas. Então, existe, ou deveria existir, existe em muitos municípios, deveria existir em outros, pelo menos nos municípios com mais de 20 mil habitantes, deveria sempre existir uma lei municipal chamada Plano Diretor, que é a lei que aprova o plano com as diretrizes que orientam o crescimento da urbanização, a sustentabilidade do que se urbaniza e a manutenção da qualidade de vida. E quando você tem um plano diretor na sua cidade, o plano diretor é aprovado em lei, o plano diretor diz como é que você deve usar o seu imóvel. Ele bota as regras de postura. E quando você viola as ordenações de postura emanadas do plano diretor, você está violando a função social. Dar função social ao imóvel em área urbana é utilizá-lo de modo adequado
Estado, respeitando as necessidades, as carências da coletividade e utilizando o seu imóvel sem divergir com o bem comum. Quem vai dizer como você deve usar, quem faz as ordenações de postura é a lei, porque a lei é o instrumento que o povo local elabora na Câmara de Vereadores, que é o plano diretor. Então, se você colide com os mandamentos do plano diretor, você não está dando função social ao seu imóvel urbano. Isso justifica que você sofra sanções urbanísticas, sanções pelo desrespeito à função social da propriedade urbana. E a mais grave das sanções é a desapropriação. O artigo 182, parágrafo 4º, estabelece em ordem sucessiva algumas sanções. Edificação compulsória e parcelamento do solo urbano primeiro. Se não resolver, depois de 2 anos, IPTU progressivo no tempo ao longo de 5 anos. A alíquota vai aumentando para ver se sua ficha cai, o imposto vai ficando mais caro ano a ano. A alíquota progredindo até um teto de 15% e você vai tomando IPTU mais caro. E se depois de 5 anos de IPTU progressivo você não resolveu o seu problema, desapropriação, meu irmão. A desapropriação sancionatória por interesse social urbanístico. Então, aquele que tem propriedade tem que entender que o direito de propriedade é relativizável. Às vezes você se submete a uma relativização do seu direito de propriedade porque você cometeu atos ilícitos. E aí é quando a gente tem a desapropriação sanção urbana do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3, aquela que vai ensejar uma indenização que não é justa, prévia e em dinheiro. Não é aquela indenização justa, prévia e em dinheiro. Não, PB, não, lógico que não se aplica. Não é desapropriação ordinária, que é desapropriação sanção. Não vou aplicar a indenização justa e prévia em dinheiro do artigo 5º, 24, porra nenhuma. Você está violando a função social, você está usando o seu imóvel colidindo com o interesse de todo mundo. Como é que você quer ficar na regra se você não cumpre regra? Então a desapropriação sanção pode tomar o direito de propriedade sem indenizar justamente, previamente e em dinheiro. O justo é um pouco questionável, tem que ser justo sempre, mas em dinheiro e prévia não. E aí essa indenização é em títulos da dívida pública. Então, em títulos da dívida pública, você pode ficar 10 anos para receber, meu irmão. 10 anos para receber a sua indenização mediante a expedição de títulos da dívida pública. Tudo bem? A desapropriação sanção também pode se dar para aquele que na área rural não está usando adequadamente o seu imóvel, tem um latifúndio improdutivo. O cara tem um imóvel enorme, uma terra enorme, num país de pessoas que não tem terra e não produz. Ao ter um grande chão, vários alqueires de terra e não produzir, ele está fazendo com que nesse imóvel não se produza, não se gere insumo para a indústria, não se contribua para o desenvolvimento econômico, não se gere emprego. Então você tem que dar uma função social a esse imóvel rural e tornar ele produtivo. O latifúndio improdutivo pode ser desapropriado. E essa desapropriação, em razão da improdutividade do latifúndio, tem caráter sancionatório. A ordem jurídica não aceita que alguém seja privilegiado com o latifúndio e não produza. Se você não quer produzir, vende, aliena, troca, mas não fica com a terra parada, porque a terra é um ambiente em que pessoas precisam morar, comer, plantar, produzir, gerar insumo para a indústria. Para você comer uma alface é porque alguém plantou uma salada. Para você comer uma alface na salada é porque alguém plantou, a semente. Para você comer carne é porque alguém está cultivando pecuária. Para a indústria fazer camisa é porque alguém planta algodão. Na medida que a população cresce, a economia cresce, a indústria cresce, eu preciso de insumo. Então o imóvel rural tem que ter produtividade. Se você tem um latifúndio improdutivo, o ordenamento jurídico entende que sua postura é uma postura ilícita. Por isso autoriza tomar de você. É a desapropriação, sanção pela improdutividade do imóvel rural. Veja que o direito de propriedade de um imóvel rural pode ser relativizado mediante uma medida sancionatória por você não produzir nesse seu latifúndio. E aí, cuidado, se é sanção, você não vai receber a sua indenização integral em dinheiro. A indenização da desapropriação rural por interesse ali da sociedade para implementar a reforma agrária, eu vou desapropriar aquele latifúndio produtivo, vou cancelar a matrícula daquele imóvel, vou fazer desmembramento, gerar vários novos imóveis pequenos, várias propriedades familiares, vou fazer o assentamento de famílias de sem terras e vou implementar a reforma agrária. Reforma agrária é uma série de medidas públicas e privadas que se orientam à redistribuição da terra e à melhor qualidade na exploração da terra na plataforma fundiária. Então eu vou desapropriar sancionatoriamente aquele imóvel rural improdutivo, aquele latifúndio improdutivo, para cancelar a existência daquele imóvel, ele desaparece, eu cancelo aquela matrícula, aquele imóvel desaparece, eu gero um fracionamento, um desmembramento, gero novos imóveis, matrículas novas, vários imóveis pequenos, são chamados de propriedades familiares pelo Estatuto da Terra, e aí eu vou assentar famílias de pessoas que não têm terra, estão cadastradas numa linha de preferência para serem assentadas. E aí como é que eu indenizo esse camarada? A indenização só vai ser em dinheiro pelo que ele gastou com benfeitorias úteis e necessárias. É a regra do artigo 184, um dos parágrafos da Constituição. Eu só indenizo em dinheiro o valor de benfeitorias necessárias e úteis. O resto é mediante títulos da dívida agrária, TDAs, que ele vai poder receber a partir do 2º ano e em até 20 anos. Então veja que o direito de propriedade garantido no artigo 5º, inciso 22 e no artigo 170 é relativizável.
eu posso desapropriar esse particular que é proprietário de imóvel. E eu posso ter a desapropriação, sanção, pela conduta ilícita dele de usar inadequadamente o imóvel, não dando função social à propriedade urbana ou não produzindo no latifúndio rural. Então, o latifúndio improdutivo pode ser desapropriado sancionatoriamente. O imóvel urbano sem função social pode ser desapropriado sancionatoriamente. Em ambos os casos, eu relativizo a regra da indenização em dinheiro prévia e justa, que é aquela regra do artigo 5º, inciso 24, para a desapropriação ordinária. Tudo bem? Aí você vai dizer, PB, sempre que eu estiver sendo desapropriado porque eu pratiquei um ato ilícito, não dei função social ao imóvel urbano, não produzindo latifúndio rural, sempre vou ser indenizado, ainda que eu não seja indenizado em dinheiro previamente, mas eu vou ser sempre indenizado? Não. Existe a desapropriação com fisco, lá do artigo 243 da Constituição. A desapropriação com fisco do artigo 243, ela faz com que você perca o seu imóvel com fisco, o Estado toma, sem ser indenizado nenhum real. Você pode ser desapropriado do seu imóvel, perder o seu direito de propriedade sem receber R$1 de indenização pelo valor venal do imóvel. Quando? Quando você praticou condutas extremamente lesivas que o Constituinte repudia com total veemência. O Constituinte repudia com tamanha veemência que ele diz que o Estado pode tomar. A União pode tomar o seu imóvel e não indenizar, e você não tem direito, você perde a propriedade. É quando você comete dois tipos de comportamentos bizarramente ilícitos. Você desenvolve no seu imóvel o cultivo ilegal de substâncias psicotrópicas, está plantando, né, a maconhinha, a substância psicotrópica no imóvel, né? Ou então você explora trabalho escravo, meu irmão. Se você explora trabalho escravo, você tem essa imbecilidade, essa insanidade mental de escravizar seres humanos no seu imóvel, você pode ser desapropriado na desapropriação com fisco. E a desapropriação com fisco, ela pode acontecer tanto para imóveis rurais como urbanos. Se em um imóvel rural urbano alguém está cultuando plantas psicotrópicas não autorizadas por lei, não é para fins medicinais, de tratamento de saúde, não. Cultivo ilegal de substâncias psicotrópicas, cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, exploração de trabalho escravo, permite a desapropriação sem indenização. Você perde a propriedade e não é indenizado. E esse bem vai ser destinado a programas de moradia popular ou programas de reforma agrária. Então, na roça, programas de reforma agrária, na URB, programas de moradia e assentamento popular. Então lembre que o direito de propriedade assegurado no artigo 5º, 22, o direito de propriedade previsto no artigo 5º, 22, previsto no artigo 170, é um direito que não é dotado de absolutez nesse sentido, ele pode ser relativizado. Eu posso relativizar o direito de propriedade, sancionando na desapropriação urbanística, na desapropriação rural. Lá, dá um beijo pra galera aqui, sua volta na tela aqui, ó. Um beijo. Manda um beijo pra vovó, volta aqui, ó. Um beijo, vovó. Para terminar. Fecha a porta para mim. Laís, você bota um café para mim e traz o adoçante? Tá, obrigado, meu pai te ama. Tá? Já papai vai almoçar com vocês. Então, tá claro? Agora, você vai dizer, então, PB, na desapropriação com fisco não tem indenização? Não, não tem indenização. Não tem indenização. E na desapropriação sancionatória urbanística e rural, pela improdutividade dos latifúndios rurais e por não se dar função social ao imóvel urbano, tem indenização. Mas não é justa prévia em dinheiro nas regras do artigo 5º, inciso 24. Eu vou indenizar em títulos, na desapropriação sancionatória urbanística, por desrespeito à função social da propriedade urbana, por não se atender às ordenações de postura do plano diretor, a indenização é em títulos da dívida pública, que você pode levar até 10 anos para receber. Tudo bem? Então, já na desapropriação sancionatória rural, do artigo 184, eu desaproprio e... Oi, campeão. Tá, dá um tchau pra galerinha aqui. Já tô indo, tá? Na desapropriação rural, eu indenizo em título da dívida agrária, salvo o valor das benfeitorias necessárias e úteis comprovadamente suportados que eu indenizo em dinheiro. Então, veja que eu relativizo o direito de indenização. Indenizo, mas relativizo. Não vou indenizar tudo em dinheiro prévio e justamente. Eu vou emitir títulos. Na desapropriação urbanística sancionatória, título da dívida pública. Na desapropriação sancionatória rural, pela improdutividade do latifúndio rural, título da dívida agrária, você pode ficar até 20 anos para ter a liquidez desse título. Só vai receber em dinheiro o valor de benfeitoria necessárias e úteis. E na desapropriação com fisco do 243, por você plantar ilegalmente substâncias psicotrópicas, ou por você fazer cultura de prática de escravidão, né, escravizando pessoas, né, você não recebe indenização nenhuma. Obrigado, princesinha. Aí você vai dizer, Pedrão, então, fala uma coisa aqui para mim. A pessoa para perder a propriedade sendo desapropriada pelo poder público, é somente nesses casos em que ele pratica atos ilícitos? Não. Lembremos-nos que a desapropriação ordinária, grande professor Aurélio Boré, te amo, irmão, tamo junto, bom te ver aqui. A desapropriação ordinária, ela pode acontecer em razão de situações em que o particular não comete nenhum ato ilícito. É que vai haver um confronto entre o seu direito particular de propriedade, o seu direito privado de propriedade, versus a supremacia do interesse público.
E a Constituição, em 3 hipóteses, autoriza que o poder público valore, grande Bouré, se é necessário relativizar o seu direito de propriedade para priorizar o interesse público quando há uma colisão entre o interesse privado e o interesse público, o interesse individual e o interesse coletivo. Se for para saciar uma necessidade pública, a coletividade entende que é necessário, né, desapropriar o seu imóvel. Se for para utilidade pública ou se for por interesse social. Então lembre que por 3 motivos em que você não faz nenhum tipo de comportamento ilícito, você pode ser desapropriado. Por utilidade pública, por necessidade pública ou por interesse social. Então na prova, lembre-se que por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, é possível desapropriar alguém de um imóvel sem que essa pessoa tenha praticado qualquer ato ilícito. Nesses casos que a gente chama de desapropriação ordinária, a indenização deve ser em dinheiro, prévia e justa. Indenização em dinheiro, prévia e justa na desapropriação por necessidade, utilidade públicas ou interesse social. Tá claro? Então essas eram as considerações sobre o direito de propriedade que eu queria rapidamente lembrar vocês, que são as que mais colocam em prova. Não custa dizer, né? Vai te amar tanto, esse é o meu melhor presente, tá? Já vou almoçar com vocês, tá? Não demora. Não demora, eu tô acabando já aqui. Tá. Tudo bem? Então não custa lembrar, se fosse uma aula de administrativo, daquelas ferramentas que promovem a intervenção do Estado da propriedade. Lembremos-nos que apesar de a gente ter o direito de propriedade como uma garantia constitucional, esse direito é submetido a intervenções estatais. O Estado pode intervir no nosso direito de propriedade, né? Então existem as medidas estatais intervencionistas que relativizam o direito de propriedade. A desapropriação é a mais drástica das medidas de intervenção estatal na propriedade, porque ela é intervenção supressiva, que suprime, tira, desapropria, tira o que do que se apropriou. Mas não é só a desapropriação. Lembremos que o direito de propriedade também se relativiza no que tange ao direito de uso, de gozo, e estuda instrumentos como tombamento, servidão, limitações administrativas, ocupação temporária, requisição, que são ferramentas jurídicas que possibilitam ao Estado relativizar o livre exercício, o exercício pleno do direito de propriedade. Nas intervenções limitativas, não supressivas, eu não perco a minha propriedade, eles não me desapropriam, mas eles impõem uma série de restrições ao meu direito de gozo da propriedade, o direito de uso da propriedade. A depender de qual seja o teor dessas restrições, a gente muda o nome da medida interventiva. Ora eu chamo de ocupação temporária, ora eu chamo de limitação administrativa genérica, ora eu chamo de servidão, ora eu chamo de tombamento, ora eu chamo de requisição. Se cair na prova, eu vou apostar na requisição do artigo 5º, inciso 25, casando direitos fundamentais com direito administrativo, uma aula aqui híbrida de constitucional e administrativo. Eu vou apostar que pode cair na prova de domingo uma questão ligada à requisição do artigo 5º, inciso 25. A requisição é a medida que a administração toma, requerendo, fazendo a requisição de caráter obrigatório, compulsório, impondo ao administrado que permita que a administração pública utilize temporariamente aquela propriedade, utilize serviços prestados por aquele particular, claro, se comprometendo a indenizar ulteriormente se houver prejuízo, nas hipóteses de iminente perigo público. Iminente perigo